Olá, está no ar o Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a qualidade do ar em Porto Alegre. O que o poder público tem feito para reduzir a poluição na cidade? O que pensam os vereadores sobre medidas que poderiam ser adotadas? E ainda, você sabe o que é material particulado? Saiba quais os perigos que esse inimigo invisível representa para a nossa saúde. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Fique conosco. A professora Cláudia Roden estuda a qualidade do ar na capital gaúcha há mais de 10 anos. Para a coordenadora do Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a situação é preocupante. A qualidade do ar em Porto Alegre hoje já se encontra numa situação mais complicada, né? Nós iniciamos estudos em 2004, em que nós mapeamos a cidade de Porto Alegre e ficou claro na época que a gente tinha uma diferença de perfil de qualidade do ar conforme a área da cidade. Então, na Zona Norte, nós tínhamos uma pior qualidade do ar ou um prejuízo maior na qualidade do ar quando comparado à Zona Sul. Num estudo subsequente, nós inserimos Porto Alegre num estudo nacional, em que se viu que Porto Alegre era a segunda capital mais poluída em termos de material particulado durante o inverno, perdendo apenas para São Paulo. Atualmente a gente tem medições durante o inverno em Porto Alegre para material particulado 2,5, que é o considerado poluente mais agressivo para a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, isso é determinado, e nós temos uma média diária de 50 a 60 microgramas por metro cúbico dessa partícula, quando o recomendado seria em torno de 25 microgramas por metro cúbico. Então, nós estamos numa faixa muito maior daquela recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Isso é preocupante. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde colocou a poluição do ar na mesma categoria dos malefícios causados pelo cigarro, principalmente em relação a doenças como câncer de pulmão e de bexiga. Por isso, é cada vez maior a preocupação quanto ao chamado material particulado. O material particulado é o que a gente chama de poeira. É o que a gente vê, aquela fuligem, isso é um material particulado. Qual é o problema disso? Ele se apresenta de diferentes tamanhos. Então, a gente chama de partículas finas, são partículas muito pequenas que têm um diâmetro menor do que 2,5 micrômetros. Essas partículas, o organismo não tem como se defender. A gente não consegue espirrar, a gente não tosse, ela entra via trato respiratório no organismo e ela é capaz de circular atingindo outros órgãos além do pulmão. E de onde ela vem? Ela vem principalmente da queima do combustível, então fonte automotora. Ela pode vir de indústria também, mas para nós aqui em Porto Alegre é principalmente fonte automotora. Daí a gente pensa na qualidade do combustível, a gente pensa na qualidade do motor. Outra fonte é que quando o pneu do carro ou dos ônibus entra em atrito com o asfalto, com o pavimento, também existe uma ressuspensão daquele material particulado do solo, que isso também pode ser inalado e causar esses danos para a saúde. Porque esse material particulado, ele carrega com ele micro-organismos, por exemplo, bactérias, vírus e metais, que são agentes altamente agressivos para o organismo e muitas vezes não tem como se defender, dependendo de por quanto tempo e a quanto a gente está exposto. Se o perigo está no ar, a fiscalização deveria ser imprescindível. Mas não é o que acontece. Segundo a EPTC, resolução de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito tem inviabilizado uma ação mais efetiva, como no caso da Operação Ar Puro, que está parada. O que a legislação nova ela trouxe foi um significativo engessamento da operação. Um aspecto da nova legislação é que se eu for fiscalizar o veículo e ele apresentar, por exemplo, um vazamento de óleo, eu não posso fazer a fiscalização nele. Eu tenho que autuar por mau estado de conservação, mas não vou fazer a autuação por a infração relativa à poluição. Então, o nosso trabalho, até pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na proposta de fazer uma moção ao CONTRAN, a nossa ideia é que essa regulamentação ela seja flexibilizada. No nosso entender, há sim critérios para que a gente possa fazer a fiscalização em loco através da utilização do opacímetro, E teríamos aí como resultado uma maior eficácia da atividade fiscalizatória. Esse é o nosso desejo, Lembrando que essa atividade de fiscalização que nós temos hoje em loco pela resolução do CONTRAN e a que estava vigente até então, é dos veículos de motor ciclo diesel, não ciclo Otto. O ciclo diesel são os caminhões, veículos pesados, enfim, mas o ciclo
Otto, que é o motor com vela de ignição e utiliza como combustível a gasolina, o etanol ou o GNV, essa aí é uma atribuição do órgão executivo de trânsito estadual, no caso os DETRANS, né, que deveriam fazer nas atividades de inspeção veicular periódica, né, anual, que no estado do Rio Grande do Sul ainda não foi implementada. Então a fiscalização é ciclo Otto e ela fiscaliza a emissão de partículas sólidas jogadas à atmosfera por oportunidade de funcionamento do motor de ciclo diesel. Não gases, os veículos de ciclo Otto, gasolina, etanol e GNV, aí é gases. O que se pode dizer em relação à qualidade do ar hoje na capital gaúcha, secretário? Com exceção do centro histórico, com algum problema e principalmente quando não temos vento ali, nós temos uma qualidade do ar boa em Porto Alegre. No próprio centro histórico, pela situação de ventilação, ou seja, esse centro está na beira de um rio e no lado de lá nós temos rios e um parque, né? A ventilação do centro é razoável. Não dá para querer comparar a qualidade do ar em Porto Alegre com situações como tem em São Paulo, por exemplo. Médico e vereador da capital, Dr. Raul Fraga, explica que a poluição do ar tem sido um dos principais agentes que afetam a saúde da população. A saúde pública está extremamente ligada aos poluentes, né? E nós vemos, por exemplo, que nas últimas décadas, cada vez mais, nós temos, em função principalmente dos combustíveis fósseis, nós temos emanações violentas para a atmosfera. Não é à toa que a camada de ozônio vem sendo prejudicada, que o câncer de pele vem sendo cada vez mais presente na nossa sociedade. E nós vemos assim, são inúmeras as substâncias, principalmente na parte dos hidrocarbonetos, do carbono, enfim, que a gente acaba exposto. Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que há 40 anos tinha 30 mil veículos, hoje tem 700 mil. Numa cidade como Porto Alegre, uma capital, ela tem já por trabalhos que a gente conhece o dobro dos poluentes em relação ao que a Organização Mundial de Saúde preconiza. É um problema que aparentemente não se vê, né? Esse talvez seja o mais difícil de enfrentar. Como você não vê a poluição, você só consegue ver quando você está sobrevoando algum lugar, é o caso de São Paulo, e Porto Alegre tem índices semelhantes ao de São Paulo, né? A gente acha que está num lugar, sempre parece que lá é o problema e aqui não, né? Então nós temos um problema sério que é como a cidade ela tem esse formato de que todo mundo se desloca para a região central e volta para seu lugar de residência, na grande maioria, então tu acaba gerando no centro da cidade a maior concentração da poluição atmosférica. Então a gente lamenta que a gente está numa fase ainda que sequer os dados corretos temos. E aqueles que temos não medem a partícula que faz mal à saúde, que é a que mais faz mal à saúde, que, se eu não me engano é 2,5 micras, né? A Prefeitura de Porto Alegre possui 3 estações de monitoramento da qualidade do ar. Uma no bairro Humaitá, na Zona Norte, outra no bairro Azenha e uma no centro da cidade. A única que está funcionando plenamente é essa aqui, entre as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a principal dificuldade para o conserto dos equipamentos está relacionada com o alto custo de manutenção. Cada estação de monitoramento de ar de razoável qualidade está a mais de $1 milhão. E a manutenção dessas estações gira em torno de 10% disso, 100 e poucos mil dólares por ano, e a dificuldade nessa verba com toda essa crise. Então, hoje em Porto Alegre, nós temos algumas estações com problema de manutenção, exatamente pela dificuldade que nós temos desta manutenção e também porque são fornecedores únicos do país. A nossa manutenção aqui em Porto Alegre é de uma empresa do Rio de Janeiro e já se pode imaginar qual é a dificuldade desse pessoal se deslocar a Porto Alegre para dar manutenção das nossas próprias estações. As estações fazem o balizamento, né, de como está a qualidade do ar, mas isso não impede que ações sejam feitas para que se tenha uma qualidade melhor. O que a SMAN tem feito, secretário, nesse sentido, assim, de melhorar a qualidade do ar, ações, projetos, programas, enfim? A Prefeitura de Porto Alegre tem feito diversas ações. Uma é o próprio projeto PISA, que está tratando 70% do esgoto da cidade, né? Que também há emanações de gás desses esgotos se a gente não fizer o tratamento adequado deles. Temos as ciclovias, por exemplo, em implantação em Porto Alegre, os BRTs em implantação, temos um dos melhores serviços de coleta de lixo do Brasil. Então, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo ações efetivas para o controle e melhoria da qualidade de vida e do ar da cidade de Porto Alegre, independente do funcionamento das estações de monitoramento do ar.
Qual a tendência em relação às medições, aos equipamentos? É que se contratem empresas para fazer isso, secretário? Tendo em vista essa dificuldade, né, do poder público quanto aos custos? A tendência futura, me parece, algumas cidades do mundo adotam, é a contratação do serviço, contratar o dado. Quanto tem de material particulado no centro de Porto Alegre? A gente contrata um serviço que nos entregue o dado, a medição, né? Essa empresa que ganhar uma licitação para isso vai gerenciar os equipamentos e produzir o dado. Caso não produza o dado por falta de manutenção da estação, o serviço público não paga porque não obteve o dado. Então, essa é a tendência no futuro e que esses dados sejam obtidos dessa maneira. Porque a nossa função aqui não é operar a estação de controle da qualidade do ar. A nossa função aqui é saber a qualidade do ar para tomar providências com relação à diminuição dos problemas que possam estar ocorrendo. Para a professora Cláudia Roden, não há como enfrentar o problema sem pensar em mobilidade urbana. As cidades onde a gente tem metrô, né? Tem um sistema de ônibus diferente, os BRTs, em que a gente tem corredores rápidos, o ônibus não tendo tantas paradas, isso pode refletir numa melhora da qualidade do ar. A gente sabe hoje que no congestionamento aumenta a emissão de material particulado, de poluente como um todo, aumenta de 20% a 30% quando o trânsito está congestionado. E o que a gente vem observando? Foi feito um estudo na BR-116 e está se observando que o pico da manhã está quase se aproximando do pico da tarde, ou seja, vai parar, né? E quando para, a gente tem uma alta concentração de poluentes sendo exposto e a pessoa que está dentro do carro, ela está respirando quase que igual a pessoa que está na rua. A gente fez um estudo de medição de material particulado em parada de ônibus, alguém ficava na parada de ônibus e outra pessoa dentro do ônibus, a quantidade de material particulado era a mesma. Então, assim, o tempo que a pessoa fica ou dentro do ônibus ou na parada, também é determinante da sua qualidade de vida ou de um possível adoecimento ou agravamento de uma doença que ela possa já ter, principalmente trato respiratório, né, e cardiovascular. Dados do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o ILADES, apontam que mais de 70% da emissão de gases tóxicos no centro histórico de Porto Alegre vem de veículos particulares que circulam na região. Ônibus e lotações correspondem a cerca de 27%. O trânsito de veículos na área central de Porto Alegre também gerou amplo debate na Câmara de Vereadores quando foi votado, no início do mês de novembro, o projeto que restringia o acesso de veículos à área central. A proposta acabou rejeitada. O plano diretor estabeleceu lá em 99 setores de mobilidade urbana, que seriam áreas de restrição de veículos automotores. É o que nós tentamos fazer. Restringir um miolo central, permitindo que moradores, permitindo que comerciantes, que transporte coletivo, táxi, lotação, uma série de situações específicas e mais aquelas que o Executivo entendesse como função essencial, pudessem ser abrangidas. Então não era um fechamento do centro para os veículos automotores, era uma limitação, uma restrição. A Prefeitura orientou a sua base de governo aqui na Câmara a votar contrário e votaram contrário, né? E para mim o mais grave foi o fato de que rejeitaram inclusive a emenda que condicionava a vigência dessa lei, que restringia essa área do miolo do centro, a uma consulta popular. Então, sequer ouvir a população foi permitido, né? Bom, e a própria Prefeitura, aí entram as contradições, a própria Prefeitura contrata um Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico e Ambiental, que apresentou há poucos dias no Conselho Municipal de Meio Ambiente uma pesquisa que mostra que 70% da poluição de Porto Alegre é emitida pelos automóveis e na região central 70%, praticamente 69,9% das pessoas perguntadas são favoráveis, né, a uma mudança de hábito, claro que desde que o transporte coletivo seja de mais qualidade. Eu acredito que é um projeto que tem, na essência, ele é meritório. Só que no momento atual ele é muito difícil de ser implantado. Nós precisamos de valorizar o centro globalmente, né? E não é o centro de Porto Alegre, na realidade, ele fica numa ponta da cidade, ele nem é um centro, né? Mas nós temos que fazer com que as pessoas lá transitem bem e consigam fazer as suas coisas. Não é tentar criar, idealmente, eu ainda falei aqui no radicalismo, eu acho esse projeto muito radical. Eu votei contrário por causa disso, porque eu acho que há uma série de maneiras de melhorar a qualidade de vida do centro sem radicalizar a esse extremo, né? E não é só do centro, é de toda a cidade, porque na realidade nós temos que atuar na base.
não é simplesmente definir, é como se eu chegasse e dissesse assim, agora aqui, ó, agora ninguém mais fuma. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque não vai fazer efeito isso, né? Mas agora nós temos que trabalhar permanentemente para que as pessoas não fumem, né? E assim eu vejo esse tipo de ação, uma ação que dentro da utopia ela é muito interessante, mas o que vale é o seguinte, é a gente caminhar e buscar cada vez mais que as coisas utópicas aconteçam também, né? Só que no dia a dia da cidade, na administração da cidade, no comércio da cidade, na mobilidade urbana, hoje em Porto Alegre eu considero isso ainda inviável. Nós não podemos cercear as pessoas de chegar nos seus imóveis, não podemos cercear os supermercados de serem abastecidos, né? Então isso tem que ser estudado com cuidado. Por exemplo, nós poderíamos ter algumas ruas onde o trânsito no horário comercial fosse impedido, né? Mas de noite veículos pudessem acessar esse local para abastecer farmácias, supermercados. Tem ruas que nós não podemos, por causa de hospitais, clínicas, nós não podemos cercear a entrada. Então, assim, é interessante, mas a partir de um estudo bastante sério sobre como se dá essa movimentação no centro da cidade. Acho que essa medida ajudaria muito, né, a restringir a área de circulação, né? Isso a gente vê em várias cidades, não a nível mundial. Né, países desenvolvidos adotam essas medidas, né, essa medida de restrição de carros, mas isso, de novo, tem que ser acompanhado de uma mudança cultural. Enquanto as pessoas nas suas casas ainda alimentarem ter 1, 2, 3, mais de um carro, isso vai ser muito complicado de se fazer. Porque eu não tenho dúvida que nos próximos anos, talvez daqui 2, 3, 5 anos, Porto Alegre vai ter digamos assim, vai ter que acordar, né? Porto Alegre eu digo do ponto de vista da gestão, porque a população já acordou para o tema, né? Vai ter que fazer restrição de veículos na cidade. Isso melhoraria enormemente, porque os lugares mais poluídos da cidade são esses, né? A região central, aquela parte ali perto da rodoviária, a parte da Oswaldo Aranha e o próprio Parque da Redenção, que a gente pensa ser um pulmão verde, na verdade, como ela é circundada pela Oswaldo Aranha e pela João Pessoa, acaba sendo um lugar de muita poluição. A nossa Secretaria do Meio Ambiente tem que ter mais valorização para que nós tenhamos cada vez mais atenção e possibilidades de fazer um trabalho amplo nessa área e uma visão geral da sociedade, no sentido de dar força para projetos que tenham, assim, por exemplo, carros elétricos, tipo fazer onde a gente conseguir energia através do solar, através de placas solares, enfim, tentar, e cada vez mais nós estamos indo nesse sentido, não é à toa, por exemplo, que nós temos agora a energia eólica também tão valorizada, então tentar fazer com que essas energias alternativas e não poluentes possam fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, da nossa qualidade de vida. Tem alguma orientação, alguma dica, enfim, para que as pessoas possam individualmente se precaver nesse sentido? O que a gente sempre fala, né, quando se conversa sobre essa questão de prevenção ou de redução do dano que pode causar, é tentar mudar algumas questões básicas do seu dia a dia, do tipo não usar o carro ou compartilhar o carro com alguém, né? A não ser cada indivíduo indo para o mesmo local, um lugar próximo, cada um num carro, né? Então fazer essa mudança, procurar alternar ou modificar a hora, né? Se não tem necessidade de ir na hora do pico, não vá nessa hora. Quem faz atividade física em parque, evitar essa atividade física na hora do pico, porque as pessoas normalmente fazem as suas corridas em parques que são próximos a essas avenidas movimentadas. Isso é prejudicial para a saúde. Então tem que haver uma conscientização disso, né? Eu acho que primeiro é assim, eu vou precisar do carro, quanto que esse carro realmente eu vou precisar durante o dia? Caso eu não precise, vou usar o transporte coletivo. Só que, claro, se eu não tenho um transporte coletivo de qualidade, eu não tenho incentivo algum de usá-lo, né? Por isso que, se não houver assim, adoção de medidas dos órgãos gestores, vai ser muito complicado a gente conseguir uma melhoria nisso. Essa questão ela transcende uma mera obrigação dos órgãos executivos de trânsito. Isso passa por todas as esferas da sociedade, né? Da sociedade civil e da iniciativa privada. Enquanto perdurar a insistência, né, na utilização de combustíveis fósseis, né, quando muito a atividade de fiscalização vai ter um efeito paliativo. A gente está gastando um cartão de crédito sem dinheiro para pagar,
né? E as consequências já estão vindo, né? As alterações no meio ambiente são claras. A gente teve há poucas semanas aí chuvas, enfim, e a natureza está cobrando seu preço. É interessante lembrar que para os humanos a gente pode convencer através do argumento, agora a natureza não. Se a gente não é honesto com ela e não age de acordo com a realidade concreta dos fatos, ela vai cobrar o preço. Porto Alegre é uma cidade arborizada, né? Eu acho que ainda temos tempo de fazer mudanças na cidade, mas para isso os órgãos gestores precisam ouvir a academia, precisam ouvir a população para ver quais as necessidades ou qual o sentimento deles ou quais os sentimentos deles em relação a essa questão. Tem que haver uma conscientização. Não adianta nada vir uma determinação de cima para baixo se a população não for conscientizada em relação a isso. A questão, por exemplo, de inspeção veicular, é fundamental que se faça isso, né? Alguma atitude mais agressiva, digamos assim, tem que ser tomada para que a gente consiga reduzir o número de carros ou deixar na rua os carros com condições realmente controladas de emissão para andarem. Com a Câmara na Cidade fica por aqui. Convido você a visitar a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana.